não são só mães que me escrevem, também tem pais escrevendo. Eu agradeço, porque é função de ambos educarem a criança. Então, quando eu recebo pergunta dos pais, eu fico muito feliz de perceber que tem homens que fazem o que precisa ser feito. Então, tem 2 pais que me escreveram. Um perdeu a esposa, ela faleceu há alguns meses e ele ficou com 2 crianças, uma de 5 anos e a outra de 2 anos. O outro pai, assim que a criança nasceu, a mãe foi embora e deixou os 2 sozinhos. Qual é a questão para essas 2 famílias? Existe um momento que precisa ser visto com muito cuidado, que é o momento do luto, tanto para aquele que a esposa faleceu, quanto para aquele que a esposa foi embora. Existe o luto que é seu, desse homem, e existe o luto que é das crianças. Quando a gente vive esse luto sozinho e a gente não consegue expressar isso com a criança, conversar com ela sobre isso e ouvir dela como ela está vivenciando isso, essa experiência de tristeza e de luto da criança vai para um espaço de limbo, onde ela carrega uma sombra que ela não soube lidar para o resto da vida dela. Nesses momentos é muito importante que se converse com as crianças sobre o que aconteceu. Ah, mas o meu filho tem 3 anos. Não importa, as crianças vivenciam as dores e percebem as coisas, talvez muito mais do que os adultos, porque elas estão inteiramente presentes no momento. E os adultos às vezes se distraem ou não querem ver as dores por causa do cotidiano que elas precisam levar. Então, por exemplo, quando meu pai morreu, o meu filho tinha 2 anos e meio. Na primeira vez em que nós fomos jantar e o meu pai não estava, o meu filho falou: "Mamãe, cadê o vovô?" Na hora eu parei. Eu pensei, eu vou ter que falar para ele, né? Ele já tinha visto o meu pai no hospital, mas ele era muito pequenininho para entender o que estava acontecendo. Então a gente falou: o vovô virou uma estrelinha, na linguagem que ele podia entender naquele momento, né? Então, se o seu filho tem, se a sua criança que perdeu a mãe tem 2 anos, você pode falar para ela: olha, a mamãe virou uma estrelinha. Ou você fala o que você acredita. Mas não dá para não falar esse tipo de coisa com a criança. Não dá para não escutar o que está acontecendo com ela lá no fundinho dela, porque ela também sente a falta dessa mulher que morreu ou dessa mulher que foi embora. Quando a gente fala sobre isso com as crianças, quando a gente acolhe as dores das crianças, assim como a gente sentiu essas dores, a gente consegue trazer outro tipo de olhar para essas dores, outro tipo de olhar para aquele momento tão difícil. Geralmente, as pessoas não se dão conta que as crianças também estão passando pelos mesmos sentimentos que nós. O que acontece é que elas começam a se comportar muito mal. E esse comportamento é a dica que elas estão nos dando. Não sei lidar com isso. Por isso que é importante oferecer colo, oferecer um brincar onde ela possa se expressar, oferecer perguntas onde ela possa encontrar o que está acontecendo com ela, expressar isso para você. E assim todo mundo vai poder vivenciar isso com presença, com verdade, mesmo que doa. Se a gente conseguir elaborar essa dor, ela não vai vir de rebote depois que a criança crescer. Eu deixo para vocês a sugestão desses livros para que vocês possam usar com as crianças, a fim de trabalhar esses assuntos tão difíceis da maneira como as crianças entendem as coisas. Como as crianças adoram histórias, elas são uma ótima oportunidade de
acolher as crianças, receber suas perguntas e conversar de forma lúdica sobre esse assunto difícil. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês têm mais alguma dúvida, entrem em contato pelo e-mail aqui embaixo. É um prazer poder ajudar vocês com aquilo que eu já entendi, com aquilo que eu tenho utilizado para orientar tantas famílias e que tem transformado a relação das famílias com seus filhos, fazendo despertar uma consciência daquilo que você até já sabia, mas que no correr do cotidiano as pessoas acabam esquecendo, que são coisas simples que a gente precisa se lembrar para poder estabelecer uma relação mais consciente e mais verdadeira com as crianças, para que elas possam relaxar e assim o comportamento delas não seja tão desafiador.